Nós vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Deuteronômio, Deuteronômio 7, para ouvirmos a exposição da primeira sessão desse capítulo, que vai do verso 1 até o versículo 11. Deuteronômio 7, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente. As destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu, para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Amém. Glória ao Senhor. Nós voltamos à presença do Senhor em oração, ó Deus, porque quando a Tua palavra nos é lida, nossa expectativa, Senhor, aumenta, porque sabemos que o Senhor, por meio do Teu ministro, há de falar conosco. O Senhor fala na leitura, mas o Senhor fala especialmente quando a palavra do Senhor é explicada e aplicada às nossas vidas. Ó Deus, esperamos a semana inteira, Senhor, por esse momento. Sabes os nossos pecados, aos quais nós já confessamos. Conhece as nossas necessidades, porque o Senhor nos formou. O Senhor sabe também daqueles que precisam, antes de tudo, de Cristo, porque ainda não conhecem. Então, em todas essas necessidades e situações, ó Deus, pelo Teu poder, pela Tua glória e pela Tua graça revelada em Cristo, fala-nos essa manhã, Senhor, a fim de que possamos ver a Tua glória manifesta, Senhor Deus, nesse texto, e possamos ser exortados para viver uma vida santa diante do Senhor. Pedimos isso em Cristo. Amém. Uma das formas de aprender a lidar com as situações da vida é
tentar buscar informações a respeito das grandes guerras que já aconteceram na história. As guerras elas ensinam muito sobre estratégias, sobre como lidar com o inimigo, sobre como o inimigo é mau e sobre também como ele é malicioso. Existem muitas guerras que você poderia citar aqui como exemplo do que eu estou falando. Mais uma talvez sirva melhor para o meu propósito, e essa é uma guerra que talvez nem seja uma guerra real, tenha sido apenas uma guerra mitológica, mas extremamente conhecida, né, na história do mundo e em grandes obras clássicas da antiguidade. Quando nós não lembramos da história de Troia, né, que já foi revelada em filme, mas que foi principalmente citada nas obras de Homero, né, primeiro na Ilíada, depois na Odisseia e posteriormente, com mais clareza ainda, por Virgílio, né, quando ele escreve a Eneida. Essa história, a história da Guerra de Troia, ela mexe muito com a nossa imaginação. É uma história tremenda a respeito de como nós devemos lidar com a malícia do nosso inimigo. Basicamente, gregos e troianos travavam a guerra há muito tempo, e os gregos já não sabiam mais como fazer para entrar em Troia. Troia era uma cidade fortificada, com muros muito altos, né, uma cidade muito forte, de fato, praticamente impossível de você transpor os muros e os portões de Troia. E os gregos já haviam padecido várias vezes ali na porta de Troia. E eles, não sabendo mais o que fazer para entrar, pensaram na seguinte estratégia: nós vamos deixar um aparente presente para eles. Os troianos eram conhecidos como sendo fortes cavaleiros, né, como homens fortes a cavalo. Então o que é que a gente faz? Nós vamos deixar um cavalo de madeira na porta de Troia, e eles vão pensar que isso é um símbolo de paz. E eles vão imaginar com isso que nós estamos aqui tentando estabelecer a paz entre gregos e troianos. E foi exatamente isso que fizeram. Deixaram um cavalo muito grande, todo feito de madeira, na porta de Troia, como um símbolo, né, da rendição dos gregos e, ao mesmo tempo, uma proposta de paz, um presente para selar a paz. Veja, você vai aceitar um presente do seu inimigo? Ele até ontem estava lutando para lhe exterminar, e hoje ele vem com conversa que ele quer ser teu amigo. Ele quer estabelecer aliança com você. Como é que isso vai se dar? E os troianos, mesmo sendo homens de guerra e experientes na luta militar, eles foram até aquele cavalo, aquele presente, entenderam dessa forma, trouxeram o cavalo, né, abriram as portas da cidade para que o cavalo entrasse e deixaram aquele cavalo e celebraram a vitória. Isso é que é fantástico. A vitória sobre os gregos foi celebrada naquele momento, porque uma aliança de paz foi feita. Biblicamente falando, não existe aliança de paz sem que os nossos inimigos estejam derrotados. Isso é impossível. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, o texto fala que Davi esteve em paz com Israel quando todos os seus inimigos foram derrotados. Só existe uma possibilidade de paz: quando todos os nossos inimigos forem derrotados. Quando Cristo se assentou à destra do Pai, demonstrando claramente que estava em paz e que descansava da sua obra, quando todos os seus inimigos foram destruídos na cruz do Calvário, e quando ele venceu a morte, no terceiro dia ele ressuscitou, ele vence a morte e ele é assunto aos céus e senta à destra do Pai. Então é dito:
todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi constituída nos céus e na terra, quando o Senhor venceu os inimigos. Então os troianos pensaram que tinham vencido sem ganhar a guerra. E aí, quando a noite caiu, que todos foram dormir, e você já não tinha por que ter as sentinelas tão bem guardadas, porque o inimigo foi vencido. Então o exército vai dormir, os sentinelas vão dormir, todo mundo baixa a guarda, e quando você percebe, o inimigo está dentro da cidade. Altas horas da madrugada, os soldados gregos começam a sair de dentro desse cavalo, e saem 1, e 2, e 3, e muitos começam a sair, eles começam a tomar na calada da noite toda a cidade, e um sobe até um ponto alto daquele muro, faz um sinal de fogo, e lá fora está o exército grego à espreita. Os portões são abertos e o exército grego entra e destrói completamente a cidade de Troia. A malícia do inimigo e a ingenuidade de um povo que baixou a guarda porque pensava que fez aliança com aquele que queria lhe destruir. Essa história ilustra muito bem exatamente o que Moisés está nos alertando aqui em Deuteronômio 7. Cuidado com a malícia de Satanás. Cuidado com o seu inimigo. Não baixe a guarda quando o teu inimigo disser: vamos fazer aliança. Agora nós vamos viver em paz. Porque foi posta uma inimizade. Quantas vezes já vimos isso? Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, o próprio Deus disse: porém inimizade entre ti, ou seja, entre a serpente, a tua descendência e o descendente da mulher. É irreconciliável essa inimizade. Não haverá amizade entre Cristo e Satanás, entre os filhos de Deus e os filhos da serpente. Mas isso não quer dizer que eles não nos proponham alianças e que eles não nos tentem muitas vezes para viver uma falsa paz. E por que isso é tão tentador, irmãos? Porque viver em guerra cansa. Não tem quem aguente o tempo todo viver em guerra, brigando, discutindo. Isso cansa. Então nos cansa e cansa eles também. Então, em determinado ponto, parece que eles estão querendo, de fato, fazer uma amizade conosco, nos propondo muitas coisas boas. Alianças nos negócios, aliança na família, aliança no culto, mas não passa de malícia de Satanás. Não passa de malícia de Satanás. O texto começa dizendo assim, Deuteronômio 7, verso 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti. Aí ele cita as nações: os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Veja, claramente aqui há uma discrepância de força. Porque, em primeiro lugar, o texto diz que cada uma delas é mais numerosa e mais poderosa do que Israel. Ou seja, se fosse 1 contra 1, já havia uma vantagem muito grande entre esses povos e Israel. Eles tinham uma vantagem muito grande, porque eram mais poderosos e eram mais numerosos do que Israel. Mas não era 1 contra 1. A briga era ainda mais desproporcional. Eram 7 contra 1. Cada um dos 7 mais poderosos do que Israel. Mas os 7 vão ser vencidos por Israel. Então Deus está deixando claro, veja, quando vocês entrarem na terra, quando eu introduzir na terra,
Não há nenhuma dúvida que vocês vão entrar no céu. Não há dúvida que vocês são um povo salvo. Mas cuidado nas lutas que vocês vão ter que enfrentar nessa vida. Veja, as alianças, elas não vão tomar nossa salvação, mas elas vão nos fazer sofrer pelo caminho. Deus não está dizendo assim, por conta dessas alianças vocês perderam a salvação. Não, porque eu vou fazer vocês serem introduzidos. Mas vocês precisam ter cuidado com essa amizade com o mundo, porque não vai fazer bem para o meu povo. Ele diz ainda no verso 2: E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente e as destruirá. Veja só, ele vai fazer introduzir, mas vocês vão precisar feri-los. Esse é o balanço que nós temos visto desde a semana passada, onde Deus dá uma ordem que vai ser cumprida, e ele diz, mas vocês não podem cumpri-la sozinhos. Essa é a linguagem da salvação. Ele diz, vinde a mim. Aí Cristo também diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não der. Ele diz também, vinde vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele também diz, vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Como é que um morto pode vir? Como é que um morto pode escutar o chamado? Não é possível. Mas mesmo assim ele manda. Porque o Deus que ordena e decreta a salvação, ele também promove os meios. Então Deus que chama para que nós possamos ouvir a sua voz, estando nós mortos em delitos e pecados, ele nos dá vida novamente em Cristo. Essa imagem lá de Ezequiel 36, Ezequiel 37, os ossos que estavam lá, né, como um exército caído no chão, e Deus fala ao profeta, profetiza a esses ossos secos. Com pouco tempo os ossos começam a bater uns nos outros e começa a criar ali nervos e músculos, e a carne fecha, e daqui a pouco tem um exército de pé, e Deus dá o fôlego de vida àqueles homens. Exatamente o que Deus faz na obra da salvação em Cristo. Vocês vão entrar na terra, porque eu estou dando a vocês. Mas quando vocês entrarem, lembrem-se, vocês não tinham força, e eu que dei a força também. Vocês precisam ferir, mas vocês só vão ferir porque eu vou dar, porque na verdade esse povo é muito mais forte do que vocês são. Por que Deus faz isso conosco, além da nossa própria natureza, que teria impossibilidade de cumprir a ordem do Senhor? É para nos humilhar, irmãos. É para nos humilhar, porque todas as vezes que conseguimos alguma coisa, e todas as vezes que nos lembrarmos da salvação, nós precisamos ser lembrados também de como ela se deu. Não foi o teu braço, homem. Não foi a tua habilidade, não foi a tua família não foi ganha porque você é um grande homem diligente, evangelista, não, foi porque o Senhor te deu. Você só tem o que você tem porque Deus te deu. Agora isso não pode merecer a tua responsabilidade. Ora, quem trabalha percebe isso todo dia que sai para trabalhar. Porque existe uma ordem, aquele que não coma também não, aquele que não trabalha também não coma. Essa é a ordem. Então você sai para trabalhar, porque você se lembra, a Bíblia diz, se eu não trabalhar, não devo comer. O quarto mandamento nos ensina que nós devemos lembrar do dia do Senhor, ele diz, 6 dias trabalharás. Ou seja, há uma ordem direta, trabalhar 6 dias. Por um de descanso. Mas nos 6 dias que eu trabalho, tudo que eu consigo, eu preciso voltar e dar graças a Deus. É assim na salvação, é assim na vida comum.
nada do que eu fiz ou do que eu tenho é de fato obra das minhas mãos, mas eu preciso atribuir a quem é devido, o Senhor. Verso 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Aí vem o grande ponto do texto. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Antes de tratar da aliança especificamente, dos tipos de aliança, eu queria só explicar aos irmãos aqui a questão de ferir totalmente e não ter piedade delas. O totalmente não quer dizer, porque quando a gente é literal, a gente acaba chegando a esse ponto, né? 100% das pessoas vão ser mortas. Porque ele em seguida ele vai advertir que não pode casar com ela, não pode fazer negócio com ela. Peraí, como é que pode? Qual é a possibilidade de alguém entrar numa aliança se todos foram mortos? Não era possível. Então Deus está considerando aqui que alguns iriam escapar da espada. Totalmente eles não vão ter força nenhuma mais. Se sobrar alguma coisa, não tem força. Você exterminou um povo de uma forma que ele não tem mais força para se levantar. É isso que vocês precisam fazer. Porque seria impossível viver num mundo onde você não tem relação nenhuma com o ímpio. Mas você precisa, cada dia, acabar com a força deles. Então, em primeiro lugar, isso. Não entenda totalmente como literalmente 100%. Mas você vai exterminar a força que eles têm. Esse é o entendimento a respeito do texto. Depois ele fala, com elas não farás aliança. E aí, existem vários tipos de aliança que estão sendo citadas aqui. Veja, a primeira aliança aqui, não farás com ela aliança, nem terás piedade. Então, aqui, provavelmente, aliança de tipo social, político, empresarial, comercial. Não faça aliança nesse sentido. Depois ele vai falar de outro tipo de aliança, verso 3. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, vocês não vão fazer aliança no sentido comercial, político. Cuidado com essas alianças com o mundo. Vocês não vão dar as suas filhas a eles. Porque essa expressão sempre, quando você tem uma filha mulher, ela não se casa simplesmente, ela é dada em casamento. Nenhuma mulher pode se casar a parte do consentimento dos seus pais, porque a expressão bíblica é dar a esposa, a filha, em casamento. Ele diz também, não tomarás as filhas deles para os teus filhos. E aqui veja que também é uma participação dos pais na escolha dos filhos homens a respeito do casamento. Porque você vai tomar a filha do outro. Quando o seu filho toma uma mulher, ele só pode tomar com o consentimento do pai. Você não dá o seu filho, não é assim que nós devemos dizer, eu dei meu filho em casamento a uma mulher. Não é assim. Ele toma, mas ele toma com o teu consentimento. Invariavelmente, o casamento dos filhos envolve os pais. Invariavelmente. Então, filhos, em primeiro lugar, jovens, abandonem esse pensamento mundano de dizer, não se meta na minha vida, eu caso com quem eu quiser. Isso é de uma impiedade tremenda. Porque se você fosse realmente tão capaz assim, se você fosse realmente uma pessoa tão livre assim, primeiro você não estava na casa dos seus pais. Você não estava comendo da comida que teu pai compra. Não estava vivendo sob o teto do teu pai. Isso não é um desafio para você sair de casa, pelo contrário. É para que você veja essas coisas e agradeça a Deus.
Porque Deus providencia paz para os jovens. Nós não somos capazes de escolher nada sozinhos quando somos filhos. E se fôssemos capazes, Deus não nos daria essa ordem de permanecer na casa dos pais até o casamento. Porque há um espírito muito rebelde na nossa época de dizer aos filhos que eles devem rapidamente sair da casa dos pais. Essa é uma cultura, inclusive, de um país que muitos brasileiros admiram. Os americanos são assim. Rapidamente eles querem sair da casa dos pais, ganhar o dinheiro deles e morar sozinho. E é perigoso. Mas a malícia do inimigo é muito grande, porque hoje existem outras formas de você sair da casa dos pais e mesmo assim, aparentemente está tudo bem. É quando a moça, especialmente uma moça, diz: é porque eu preciso estudar fora. Eu tenho que ter uma experiência fora do país. Ela vai morar longe dos pais, longe da família, longe da igreja. Veja, aparentemente, na nossa sociedade isso não tem problema nenhum. Ela está indo para estudar. Mas como é que ela vai quebrar um princípio bíblico de estar sob a tutela dos pais até ser dada para morar sozinha? Você imagina o tanto de riscos que essa mulher corre? E aí não me venha com aquele exemplo: fulana foi, cicrano foi e deu certo. Eu lhe dou um caminhão de exemplos que deram errado. Então não funciona esse caminho. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com as nossas filhas, especialmente as mulheres, para que sejam protegidas e só saiam da nossa casa quando realmente for para casar. Quando realmente for para casar. Porque não tem estudo nesse mundo que valha a alma da tua filha. Não tem diploma que seja superior à aprovação de Deus. E Ele mandou que os pais cuidassem dos seus filhos até o dia do casamento. Não que eles não vão cuidar depois, mas que a responsabilidade maior é até aqui. Então ele diz: não dê os filhos, as tuas filhas aos filhos dele, não tomem as filhas dele para os teus filhos. Não faça aliança comercial, não faça aliança matrimonial. Aqui tinha um argumento muito forte, né, que Matthew Henry ele começa a lá botar nesse sentido. Eu achei interessante que ele diz assim: os israelitas eles começaram a argumentar o porquê seria bom se associar com as pessoas do mundo. Porque eles estão entrando numa terra que eles não conhecem. E essas pessoas conheciam muito bem a terra. Essas mulheres, elas nasceram ali em Canaã. Então, nada mais lógico, veja, por lógica humana, do que você procurar as pessoas nativas para conhecer melhor a terra que você vai habitar. Ah, veja que coisa boa. Segundo lugar, segundo argumento. Além de elas conhecerem, muitas dessas mulheres que foram preservadas, elas eram da nobreza de Canaã. Ou seja, eram pessoas bem formadas, sábias e nobres. Então nós vamos enobrecer Israel e vamos acrescentar conhecimento a esse povo. Mas não foi isso que Deus disse. Porque ele diz no mesmo texto de Deuteronômio que não há povo como esse povo, que tem uma lei como Israel tem. Capítulo 8 ele vai deixar isso claro. Ou seja, o que é que dá conhecimento ao povo de Deus? Qual é o verdadeiro conhecimento que o povo de Deus busca? Não é se associar com os ímpios para aprender tudo deles, mas é buscar a lei de Deus e aprender dela.
Vocês não vão ser sábios porque vocês vão se associar com os grandes intelectuais do mundo para aprender a intelectualidade do mundo. Mas vocês vão ser sábios quando vocês se esmerarem no conhecimento da palavra de Deus. Uma coisa não briga com a outra, não quer dizer que você vai estar à parte de todo o conhecimento desse mundo, do conhecimento geral, da história, né, da intelectualidade mundana. Não é isso. Mas esse não é o teu conhecimento fundamental. Você não começa por isso. Essa não é a tua finalidade. Isso é apenas um meio de você conhecer melhor a realidade. Mas não façam associação com essas pessoas. Nós vamos nos casar, nós vamos fazer negócio, nós vamos formar empresa, Não façam, porque seja para nobreza, seja para conhecimento, o que vocês vão gerar é problema. Qual é o problema? Deixa eu dizer logo em seguida. Capítulo 7, verso 5. Só para fazer a conexão da causa e efeito. Verso 5. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Ele vai dizer o porquê. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há na terra. Por que vocês não vão fazer? Primeiro, o que vocês devem fazer? Derrubem os postes ídolos, derrubem os seus altares. Não deixe nada de pé. Qual a associação que você tem hoje com o mundo? É assim que você deve pensar. Em que área da minha vida eu estou tão associado com as coisas desse mundo? Qual é a área em que o pecado tem ganhado força na minha vida? Que eu estou tão parecido com o mundo que eu preciso romper completamente. Então, nessa área, quebre. Não faça concessão. Não ache que eles querem aliança de paz. Quebre completamente. Exatamente o que Cristo nos ensina lá nos Evangelhos. A chamada amputação radical. Se o teu olho te faz pecar. E aí eu poderia aqui estender: se tua boca te faz pecar, se teu pé te faz pecar, se a internet, se a televisão, se os teus amigos, se a tua empresa, se o teu emprego, seja o que for, se os teus estudos te fazem pecar, se ter que sair da tua casa vai te fazer pecar, não faça isso. Eu estou dizendo com temor no coração de quem precisa fazer, de quem é semelhante aos irmãos. Mas é isso que a Escritura nos ensina. Corte. Não faça aliança, porque eles vão acabar conosco. E qual é o objetivo desses homens? No verso 6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fossem mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava para guardar juramento que fizesse a vossos pais. Vocês não podem fazer isso, porque o que vai acontecer, o resultado é idolatria no culto. Associação comercial, associação política, associação intelectual, associação marital com ímpios, não vai fazer mal à tua vida, porque o sujeito diz assim: mas qual é o problema? Eu faço essas coisas, mas é contra mim. Eu vou aqui receber o pago dos meus erros. Aí Deus diz: não é assim, não. Não é assim que funciona. O erro particular de se associar com o mundo é um problema seríssimo, não para a tua vida só, mas para a igreja.
é você que vai se dar mal, é a igreja que vai se dar mal. É a igreja que vai sofrer por tua casa, porque vocês são povo santo. Existe um livro, na verdade, para ser mais justo, é um livreto de A.W. Pink, eu já citei ele na época que nós estávamos expondo Êxodo. O nome do livro é Chamado à Separação. E é um pequeno comentário de 2 Coríntios 6, quando vai falar sobre o jugo desigual. A aplicação que ele faz daquele texto, que dá exatamente o mesmo sentido desse texto do Antigo Testamento, a respeito dessa conexão que há entre minha vida privada e as minhas associações privadas, com um problema no culto público e na igreja, é fantástica. Veja só. Ele diz assim: estamos totalmente convencidos de que é o descaso desse mandamento, ou seja, de fazer aliança com o ímpio. Pois o mandamento é que largamente é responsável pelo baixo nível que agora prevalece de modo geral entre os cristãos, tanto individual como coletivamente. Não admira que o pulso espiritual de muitas igrejas bata tão debilmente. Não admira que as suas reuniões de oração estão tão mal frequentadas. Os cristãos que estão em jugo desigual não têm coração para a oração. Desobediência nesse ponto é uma certa preventiva para a devoção real de todo o coração a Cristo. Ninguém pode ser um seguidor desacorretado do Senhor Jesus Cristo se está de alguma forma preso aos seus inimigos. Ou seja, você tem aliança com os ímpios, não espere ter vontade de vir para a reunião de oração. Simples assim. Então, se você não tem tido desejo de vir para a reunião de oração, comece a se questionar: onde está essa aliança? Provavelmente eu não vou ter como responder na vida de cada um onde está a aliança, mas você pode. Por que eu não tenho desejo de participar das coisas do Senhor? Segundo ele diz: porque você está acorrentado, preso aos inimigos de Cristo. Ele pode ser uma pessoa verdadeiramente salva, a pessoa que faz isso. Mas o testemunho da sua vida, o testemunho de seu andar, não honrará e glorificará a Cristo. Ele começa a fazer as aplicações, de onde essa conexão se dá. Isto se aplica, em primeiro lugar, para as nossas relações religiosas e eclesiásticas. Em primeiro lugar, esse é o caminho dessa aliança maligna. Quantos cristãos são membros das igrejas, das chamadas igrejas, ele bota entre aspas, onde muito do que está acontecendo eles sabem está em desacordo direto com a palavra de Deus, ou o ensino do púlpito. As atrações mundanas usadas para atrair o ímpio e os métodos mundanos utilizados para financiá-lo, ou o recebimento constante em sua membresia daqueles que não dão nenhuma evidência de ter nascido de novo. Os crentes em Cristo permanecem em tais igrejas, estão desonrando o seu Senhor. Eles respondem: praticamente todas as igrejas são iguais, e se renunciarmos, o que poderíamos fazer? Temos de ir para algum lugar aos domingos. Essa linguagem mostraria que eles estão colocando seus próprios interesses antes da glória de Cristo. E é a conexão de um culto fraco, de um púlpito fraco, com a vida dos irmãos. O que ele está dizendo é o seguinte: pessoas que vivem nessa associação, que vivem constantemente em associação comercial, em associação política, em associação marital, com ímpios, e isso de maneira muito íntima, essas pessoas elas tendem a não querer igrejas que tratem do assunto. Elas não vão gostar disso. Ora, por um motivo óbvio.
Porque o pecado deles vai ser tratado, eles não querem ser tratados no pecado. Então é muito fácil perceber que nas mega igrejas, nas grandes igrejas, você tem ali um amontoado de pessoas que você poderia separar tranquilamente, que existem crentes ali, existe um grupo de pessoas fiéis ao Senhor, que lutam contra todo tipo de associação contra o mundo. Mas existe um outro tanto, que eu arrisco a dizer que é o maior, que está ali por mera conveniência. Porque naquele lugar ele tem a condição de viver dessa forma, ele não vai ser incomodado. Ali, tudo tem a ver com a vida deles. Porque as estratégias para atrair os jovens são sempre estratégias mundanas. Eles têm um culto de jovens que é apropriado para as necessidades, entre aspas, dos jovens. E eles tratam a juventude assim. E quando um jovem começa a namorar com um ímpio, eles dizem: veja a oportunidade de você pregar para essa pessoa. Então o pastor chama e diz: olha, você precisa de Cristo, mas vocês podem ir namorando, você pode ensinar ele ou a ela o caminho do Senhor. Porque são as estratégias do mundo dentro da igreja. Porque essa igreja ela já está tão associada, ela própria, com o mundo, que isso já não faz mais distinção. Como é que é o culto de uma igreja assim? Você vai achar muitos elementos da cultura pop da época dentro do culto. Você vai perceber que a linguagem da pregação é muito semelhante à linguagem dos artistas de cinema, é muito semelhante à linguagem dos psicólogos. Porque tudo está em associação. Porque tudo é como o mundo. Onde é que isso começou? Quando os crentes, os membros individualmente, acharam melhor ter amizade com o mundo do que entrar em guerra contra o mundo. Eles dizem: a gente tem que ir para algum lugar no domingo. Então a gente vai para essa igreja mesmo. Qual é o problema que tem? Ele diz: essa linguagem mostraria que eles estão colocando seus próprios interesses antes do interesse de Cristo. Aí ele arremata dizendo o seguinte: melhor ficar em casa e ler a palavra de Deus do que ter comunhão com aquilo que sua palavra condena. Ir para um culto idólatra, não havendo uma possibilidade de um culto puro, é melhor ficar em casa e ler a palavra, para você não se associar com os ímpios. Diz: isso se aplica também às ordens secretas, observe. O jugo é o que os une. Aqueles que pertencem a uma loja maçônica estão unidos em juramento solene e aliança com os seus membros irmãos. Muitos de seus companheiros membros não dão nenhuma evidência de terem nascido de novo. Eles podem acreditar em um ser supremo, mas qual o amor que eles têm pela palavra de Deus? Há pouco tempo, nossa denominação ela era infestada por maçons, oficiais e membros. Graças a Deus, a igreja tomou posição em relação a isso, expulsou por maçons. Porque aquilo não é nada mais do que uma associação religiosa. Ele diz: eles podem até citar que existe um Deus supremo, um ser supremo, o Gadu, grande arquiteto do universo. Mas eles não têm amor nenhum pela palavra de Deus. Qual é a sua relação com o Filho de Deus? Aí ele cita Amós 3, verso 3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pode aqueles que devem o seu tudo a Cristo,
tanto para o tempo quanto para a eternidade, ter comunhão com aqueles que o desprezam e rejeitam, como é que pode um crente ser maçom? Isso se aplica também ao casamento. Veja só o que ele diz agora. Há apenas duas famílias neste mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você quer uma comprovação disso, 1 João, capítulo 3, verso 10. Abra comigo. 1 João 3, 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Claramente duas famílias, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Com base nesse texto, ele começa a militar na seguinte trincheira. Veja só. Se então uma filha de Deus se casa com um filho do maligno, o que é que ela se torna? Ela se torna uma nora de Satanás. Se um filho de Deus se casa com uma filha de Satanás, o que é que ele se torna? Ele se torna genro de Satanás. Por um passo tão infame, uma afinidade é formada entre um pertencente ao Altíssimo e um pertencente ao seu arqui-inimigo. Aí ele diz: você acha essa linguagem forte? Sim, mas não é tão forte assim. E ó, o amargo colher da semeadura. É todo o caso, é o pobre cristão que sofre. Isso é fantástico. Matthew Henry, quando comenta lá o texto de Deuteronômio 7, ele diz exatamente a mesma coisa. Por que o crente não pode entrar em associação de casamento com o ímpio? Porque quem está mais suscetível a baixar a guarda, quem está mais suscetível a voltar atrás, é o crente. É mais fácil o crente ser afastado de Deus do que o ímpio se converter por meio de um casamento ímpio. Ou misto, como é chamado. Ele diz: leia as histórias inspiradas de Sansão, Salomão e Acabe. Eu não vou ler as três, mas eu queria ler uma só. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, 11. Verso 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco. Por quê? Pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. Ou seja, existe uma consequência. Quando você se une a uma mulher que não é uma mulher cristã, você não se une a ela simplesmente, você se une aos deuses dela. A associação é tão íntima que você abraça não só a mulher, mas os deuses dessa mulher. Você se casa com ela e com os deuses dela. Deixa eu fazer um caminho inverso. Lembre-se da história de Ruth. Ruth, que era uma moabita, que se casou com um israelita e que perdeu seu marido, seu sogro, seus cunhados. Então, Noemi ia voltar para Israel e disse às suas noras: fiquem. E ela disse assim: fiquem na sua terra, fiquem com seus deuses. Orfa disse: eu voltarei para a minha terra e para os meus deuses. Mas Ruth diz: não. A partir de agora,
Teu povo é meu povo. Tua terra é minha terra. O teu Deus é o meu Deus. O que é isso? Romper com os ídolos, romper com as alianças desse mundo, é o mesmo que dizer sim para Deus. Porque isso também aconteceu em Gênesis 24, quando Rebeca precisou dizer sim e deixar a casa de Labão e de sua mãe, quando o filho de Abraão, por meio do servo, foi buscá-la e foi perguntado a ela: você quer ir? Ela disse: eu irei. Que é o mesmo que dizer: eu creio. Porque isso também foi dito ao próprio Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu hei de mostrar. Ele diz: eu irei, ou seja, eu creio. Nas palavras do Novo Testamento, na boca de Cristo, ele diz assim: e não deixar pai, e mãe, irmão, irmã, esposa, namorada, sociedade, tudo por minha conta, não é digno de mim. Então, quando a gente chega para um jovem ou para uma jovem que querem casar, e aqui veja só, isso aqui é obrigação primordial dos pais. Filho, minha filha, não é filho de Deus. Você vai apontar esse texto aqui. Você pode até ler esse livro, que é muito rápido de ser lido. Você quer ser genro de Satanás? Minha filha, você quer ser nora do diabo? É isso que você está fazendo. Esse é o caminho que você está indo. Não se deixe levar por romantismo. Ah, porque ela ama esse. Ela não ama nada. Ela não ama nada, ela está enganada. E você, como homem, especialmente homem, precisa alertá-la. Não irá se casar. Filho, não irá se casar. Eu não vou compactuar com o casamento de um filho de Deus com a filha de Satanás. Ele termina dizendo: ó, como a vigilância em oração é necessária na regulação de nossas afeições. Jovem, como é necessária a vida de oração para regular, para balancear as tuas afeições. Porque se não for assim, é muito fácil de se entregar. O mundo está aí todo dia dizendo: não tem problema nenhum. E o mundo, eu digo mais, o mundo que entrou na igreja também. Os pastores dizem: não tem nada demais. Eles fazem o casamento, eles celebram o casamento, eles impõem as mãos dizendo: está abençoado por Deus. O que Deus diz que é maldição, eles clamam a bênção. Aí eu lhe pergunto: a que Deus eles estão invocando? Um pastor que celebra um casamento entre um ímpio e um crente, ele pode estar invocando o nome de um Deus, mas não de Deus. Porque Deus não está nesse lugar, irmão, no sentido de ser glorificado. Ele está nesse lugar observando para depois julgar e ser glorificado no juízo. No juízo. Por fim, ele diz assim: isso se aplica à parceria de negócios. A desobediência neste ponto tem destruído o testemunho cristão de muitos e os traspassado com muitas dores. Seja o que for obtido deste mundo, buscando seus caminhos para a riqueza e prestígio social, apenas miseravelmente compensará a perda de comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Leia Provérbios 1, 10 a 14. Leia comigo, por favor.
Provérbios 1. Verso 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Você percebe a imagem? A proposta é: um ímpio chega para um justo e diz: vamos fazer aqui uma associação para ganhar dinheiro. Eu não quero me casar com você, eu só quero ganhar dinheiro com você. Fazer uma sociedade e a gente vai ganhar dinheiro junto. Em quê? Aí ele começa a explicar. Fazendo aquilo que é errado, segundo a lei de Deus. Nós vamos ganhar muito dinheiro, mas nós vamos ter uma só bolsa. Veja que coisa. É uma única bolsa para duas pessoas que têm deuses distintos. Então, a proposta é: você abandona teu Deus nos negócios e você me segue. E a gente divide o que tiver. Deixa eu primeiro fazer um alerta aqui para ninguém partir para o extremo e achar que não se deve fazer nenhum tipo de negócio com ímpio. Veja, isso é impossível. Não seja tolo. Não é possível viver nesse mundo e não fazer negócio com ímpio. Você precisa comprar, vender, negociar. Então, só um louco pensa que o texto está sendo literal e proibindo aqui você fazer qualquer tipo de negócio. Não é isso. É uma associação íntima para fazer aquilo que é contra a lei de Deus. Esse é o problema. Numa sociedade, especialmente quando você é minoritário, você não tem poder para dizer o que vai ser feito. Então você vai e se associa a uma pessoa ímpia, que não respeita a lei de Deus. E ela é majoritária, ainda por cima. Então chega o dia de pagar imposto, você tem um dinheiro para pagar o imposto, e diz: não vou pagar não, a gente vai segurar esse dinheiro aí e vai guardar no banco. Um dia a gente paga. Ou então, né, você tem ali normas de higiene que são para o bem das pessoas que você está vendendo. Ou o preço que vai ser vendido que seja um preço justo. E o ímpio chega e diz: não, nós não vamos respeitar tais normas, e o preço vai ser o preço que der na cabeça, porque todos estão precisando, e só quem tem a mercadoria somos nós. O que é que acontece nisso? Você vai ser levado a pecar, porque você não tem força para lidar contra aquilo ali, e você acaba tendo que se submeter à quebra da lei de Deus em uma associação ímpia. E o texto diz: vocês vão ter uma só bolsa. E você vai usufruir de um bem que na verdade é tua maldição. Não tem dinheiro no mundo que pague isso aqui. Não tem dinheiro no mundo. Olha, sociedade não é coisa fácil. Mas eu já tive sociedade com um justo, e é uma bênção. Porque ambos, um auxilia o outro para fazer o que é bom. Experimente você fazer associação com o ímpio. Ele diz ainda: o caminho que o discípulo de Cristo é chamado a trilhar é estreito. E se ele o deixa para trilhar uma estrada mais larga, isso significará castigos severos, perdas de partir o coração e talvez a perda do bem-estar do Salvador no final da jornada. Não tem dinheiro que pague você viver
uma vida justa diante do Senhor. Voltando lá para Deuteronômio, capítulo 7. Por que Deus fez tudo isso? Verso 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. No verso anterior ele havia dito: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos. Então por que Deus fez? Porque ele vos escolheu, verso 7. Verso 8, porque ele amava e para cumprir o juramento. Ainda no verso 8. Por que, irmãos, Deus então nos deu a salvação? Por que Deus tem cuidado com esse povo que é chamado Israel de Deus? Porque Ele nos ama. E aqui veja uma conexão direta com escolha. Tanto em hebraico quanto em grego, a palavra que é usada para amor é amor eletivo. Ou seja, Deus, Ele escolhe amar. Ele não ama porque Ele viu alguma coisa. Porque vocês eram dos povos o menor, o mais fraco, talvez o pior. Talvez nós sejamos o pior de todos os povos. Mas ele escolheu nos amar. Então ele fez uma aliança. E nessa aliança ele nos abençoa para cumprir a sua palavra. Aí ele deixa claro lá: por isso ele vos tirou com mão poderosa e braço estendido. Para quê? Para que vocês não vivam como eles. Tudo isso Deus fez. Ele nos deu a salvação com um propósito: não podemos viver como os ímpios. Como é que nós vamos ser tentados a viver com os ímpios? É muito fácil. Basta entrar em associação com eles. O que é que acontece com aqueles que chamam o nome de Deus e mencionam o nome de Deus e permanecem nessas associações? O final do texto deixa muito claro, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ele está citando aqui o segundo mandamento, claramente. Ou seja, o culto. O que é guardar o culto? Guarde a tua vida, guarde os teus negócios, guarde a tua casa. Aí você guarda o culto. E você guardando o culto, o Senhor usará de misericórdia até 1000 gerações. Mas com os que não fazem isso, verso 10, e dá o pago diretamente aos que o odeiam. O que é odiar Deus? Viver nesse tipo de associação. Fazendo-os perecer, não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Você está pensando que vai demorar? Ele prontamente retribui. A retribuição, meu irmão. Talvez você não esteja prestando atenção, mas ela é muito clara. Qual a retribuição de quem vive em associação com o mundo? É viver como o mundo. Quais são as consequências de viver como as pessoas do mundo? Viver em todas as desgraças do mundo. Você vê pessoas na igreja que vivem nesse tipo de associação. Como é que é o comportamento dos filhos? Faça essa avaliação, irmãos. Não brinque com isso. Como é que seu filho se comporta? Quais são as atitudes deles? Parecido com as do mundo? Tem alguma coisa errada.
qual a relação que eles têm com rede social, qual a relação que eles têm com amigos, quem são os amigos deles, para onde eles vão, o que eles conversam. A desgraça já pode estar na tua casa. Agora olhe para o relacionamento com sua esposa. Vocês vão mal? Há alguma associação com o mundo que precisa ser cortada. Os teus negócios, você ganha dinheiro e você não sabe para onde o dinheiro vai. Onde é que está indo o dinheiro? Uma só bolsa com os ímpios. Não, mas está sobrando dinheiro. Mas você não tem paz em casa. Rompa essa aliança com os ímpios. Mas pode estar dando tudo certo. Parece que vocês estão em paz. O casamento está indo bem, as finanças estão bem, os filhos estão bem. E eu começo a pensar, parece que o mundo agora se abriu para mim. E os meus amigos, eles não fazem questão de eu ir para a igreja. Minha namorada ímpia não faz questão de eu ir para a igreja. Tá tudo. O que é isso? Será que é uma revelação de Deus agora para a minha vida especificamente, para que eu viva em paz com as pessoas? Talvez seja melhor até me desvencilhar desse povo que só vive falando que é pecado ter associação com o ímpio. E muitos já seguiram esse caminho. É como um cavalo de Troia. Quando você menos perceber, o inimigo que estava fora, agora ele está dentro. E aí, meu irmão, não adianta trancar a porta de casa com um ladrão dentro. Você correu, trancou a porta. Eu percebi. Só que ele já entrou. Aí a desgraça está feita. Não seja tolo. Não existe amizade entre Deus e Satanás. Cristo e Belial. Luz e trevas. Os filhos de Deus e os filhos do mundo. Arrependa-se e se volte ao Senhor. Nosso único amigo é o nosso Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus, obrigado pela tua palavra, nos constranger essa manhã, a fim de que possamos, Senhor, submissos ao que foi ensinado, ter paz com o Senhor e não com esse mundo perverso. E tenhamos, Senhor Deus, o desejo de ter amizades que são construídas no Senhor, casamentos que são fundamentados na tua palavra, negócios que honram o teu nome. Nos perdoe, Senhor, todas as vezes que fizemos o contrário disso. Cuide da nossa casa, ó Deus. Perdoe, Senhor Deus, a nossa rebeldia. Ajuda os nossos filhos. Abençoe os nossos casamentos. Ó Deus, e proteja a tua igreja. Em Cristo nosso Senhor. Amém.